Então, na sequência desse plantio, nós já temos os espaços, né, entre o cacau e a banana. Então, nós vamos ir preenchendo esses espaços com a madeira, com as frutíferas de porte mais alto, com as plantas de serviço, com o abacaxi, com o palmito, que em pouco tempo vai sair para palmito, e também com a sementinha do mamão. Nessa primeira etapa, o cacau e a banana entraram a cada 3 metros na linha, a juçara a cada 6 e a frutífera de porte mais alto, né, esse extrato alto, que no caso o abricó do Pará, vai subir, e ela ficou no espaçamento de 6 metros da próxima espécie de extrato alto. Ali no caso é o rambutã. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui o rambutã, essas são as espécies plantadas até o momento. Na sequência, vamos incluir as madeiras na linha. Aqui, no caso, nós temos a sucupira e o pau-brasil, que vai ser plantado a cada 6 metros uma da outra. Plantada a sucupira, agora vamos plantar o pau-brasil. Tubete, o saquinho de muda está bem pequeno, então nem preciso afundar muito aqui na linha. Posiciono ele para ele ficar reto. Volta essa terra e faço essa pressão para ele ficar firme e tirar as bolhas do ar no solo. A terra já está com os insumos necessários, né? Então, plantio bem simples. Próxima etapa de implantação na linha são as espécies de serviço. Onde tiver uma brecha na linha ainda, eu posso encaixar elas. Aqui eu escolhi encaixar elas na própria linha de culturas que eu estou cultivando. Mas eu poderia dar um espaço e colocar elas fora dessa linha. Aqui, como eu tenho um conhecimento dessas espécies, eu que vou manejar, então eu posso escolher colocar elas junto, porque eu sei qual que eu vou podar. Agora, se eu tenho uma equipe que vai manejar isso, que não entende tão bem das espécies, posso escolher uma outra linha, porque daí quando eu tiver, né, passando as instruções, eu falo, olha, aquela linha lá, poda tudo e joga o material no solo para nutrir essa. Então, vai da minha capacidade de manejo, a forma que eu entendo que é o mais fácil para eu estar cuidando dessa linha. Eu vou utilizar o ingá mirim como uma planta de serviço aqui e vou seguir com uma sequência de outras plantas de serviço. Bom, aqui a muda já está, o fundo do saquinho já está arrebentado, só uma poda nessa raiz que estava um pouco enrolada. O saquinho já está quase todo arrebentado, só vou terminar de soltar ele aqui. Cuidado para não quebrar o torrão sempre. E aqui, voltando a terra, pressionando a muda. Esse plantio de espécies de serviço na própria linha de interesse, ele pode ser muito interessante para criar um microclima, já que o sol aqui é muito forte nessa região, ele já faz um certo sombreamento e protege um pouco essas mudinhas, né, essas plantinhas que eu tenho interesse de cultivo e que são de extrato baixo e já precisam um pouco desse sombreamento inicial. O que eu tenho que tomar cuidado é que são plantas que vegetam muito, têm um crescimento muito rápido, então eu tenho que estar atento nesse manejo para não deixar sombrear demais. Agora nós vamos plantar a acácia. Agora uma dica de como plantar uma mudinha do tubete. Primeiro de tudo, cortar as raízes, né? E aí depois, com um pauzinho ou com o próprio facão, eu dou algumas batidinhas aqui na lateral do tubete. E ele já começa a soltar.
Então eu puxo e aí já sai perfeito o torrão. Posiciono ele. Então eu tenho que posicionar essa muda de uma forma que ela fique reta na linha. O tubete ele tá assim. Se eu posicionar ele reto, a muda vai ficar lá. Mas se eu entorto ele, eu tenho que achar aqui aqui a muda está numa condição legal agora. O tubete ficou levemente inclinado ali, o torrão. Eu volto à terra, né? Dou essa pressionada. E a muda fica retinha dentro da linha. Agora vamos fazer o plantio de estacas. Como o perfil de solo aqui não está tão profundo, nós ainda vamos cavar um pouco para que essa estaca fique bem posicionada, bem firme no solo. Então, se eu tivesse usado uma enxada rotativa com subsolador, que vai bem profundo, não precisaria disso, só chegar e posicionar a estaca uma profundidade legal. Aqui eu dei uma cavada e essas folhas todas posso tirar também, que elas já estão secas, né? O ideal é que ela tenha um corte na diagonal aqui, então, né? Assim tá bem legal. O ideal é que eu não tenha ela um pouquinho mais grossa, eles falam de 4 a 8 centímetros de diâmetro, uma boa estaca para plantio. Então, agora é só posicionar ela. Legal que esse plantio esteja na diagonal, não preciso plantar ela reta aqui, planta ela na diagonal, que facilita o enraizamento dela. E ela já está lá dentro, né, numa profundidade boa, aqui uns 30 centímetros. Eu volto à terra e coloco essa pressão para fixar essa estaca na linha. Então, um plantio bem simples. Fixo bem. Em pouco tempo essa Glericídia já vai estar soltando brotações nessa parte superior da estaca, né, dos galhos dela que vão começar a se formar aqui. Finalizamos agora o plantio das espécies de serviço. Então, só para ir recapitulando aí tudo que já foi colocado na linha. Iniciamos com a juçara, o cacau e a banana, esse primeiro berço. Depois tem o ingá, que é a planta de serviço. Coladinho com ele aqui o abricó do Pará, que é a planta de extrato alto, a frutífera de interesse aí que vai ficar no extrato mais alto. Depois outra espécie de serviço, que é a acácia manjum. 3 metros do primeiro berço, que é o de banana e cacau, outro berço de banana e cacau. Depois coladinho com eles a Glericídia, outra planta de serviço que foi plantada de estaca. E aqui temos a primeira madeira, no caso a sucupira. Ela entrou, cada 6 metros nessa linha entrou uma madeira, né? Uma planta que vai ser utilizada como tora de madeira mesmo, mais a longo prazo. Outra planta de serviço aqui, outro ingá. Então, nós podemos observar que apesar de já ter um grande número de espécies dentro da linha, ainda tem muito espaço. Então aqui temos aí seus 60, 70 centímetros de espaço livre. E agora eu vou preencher esse espaço que falta com algumas espécies de ciclo mais curto ainda. Uma opção de preenchimento aqui do espaço que ainda tem no meio dessas espécies arbóreas é o abacaxi. Então vou demonstrar aqui como fazer a preparação da muda, né? Eu faço esse desbaste das escamas da base da minha muda de abacaxi, que vai favorecer o enraizamento. Então aqui eu já posso ver os pontinhos de raízes querendo sair e mais algumas escamas assim que eu retiro e pronto, a muda já está pronta para ser plantada. E agora com a retirada das escamas, a muda já está pronta para ser plantada. Já consigo ver os pontinhos das raízes aqui saindo. Eu vejo que é uma muda muito boa, né? Que ela está aí com 30 centímetros, está num porte ideal. E o ideal é que eu enterre ela pelo menos 1/3, né? Para debaixo da terra.
Então, olha o tamanho da minha mudinha, 1/3 ela tem que estar para dentro do solo. Como o solo já está bem fofo, eu posso fazer esse plantio só com a mão mesmo. E para plantar, eu posso segurar ele dessa forma, com a mão mesmo, que a terra já está solta. Eu afundo ele um pouquinho, pressiono, deixo o olho dele, né, que é o centro dele, bem para cima, e pressiono essa lateral. Eu não posso derrubar nada de terra dentro dele agora. Tem que deixar ele assim, bem limpo. Então, agora que eu já usei a cavadeira, já enterrei os rizomas, né, da banana, já fiz esse trabalho que traz mais bagunça para dentro do canteiro, agora é um trabalho mais delicado, um trabalho que eu consigo, sem mexer muito na estrutura do canteiro, fazer o plantio. Então é o momento de entrar com essas culturas mais delicadinhas, que eu estou entrando agora. E se eu quiser enriquecer mais ainda esses espaços entre as espécies que ainda sobrou, que ainda vai ter sol suficiente para o desenvolvimento de outras culturas de ciclo mais curto, como as hortaliças, eu posso fazer eles também. Só que primeiro eu vou cobrir. Então, vou fazer essa cobertura de solo, né, dessa palha toda, que vai voltar aqui para cima do canteiro. E depois finalizo com esse plantio mais delicadinho ainda, se for do meu interesse, né, essas mudinhas de hortaliça. Agora eu vou aproveitar o próximo espaço, né, dentro da linha, para preencher com palmito, que é, no caso aqui eu vou usar a palmeira real australiana, que é uma espécie de palmito que não perfilha, né, não solta brotações. Ela tem uma estirpe única e após a colheita do palmito, essa planta ela serve também como uma planta de serviço dentro do sistema. Então eu vou remover o palmito e as raízes, as folhas, o talo da planta, ela vai servir de cobertura para o solo, para enriquecer ainda mais esse solo e esse sistema como um todo. Essa é uma planta muito fácil de germinar, né? Ela tem um cacho com muitas sementes, então eu tenho abundância de mudas. Aqui ela foi germinada num banco de sementes, numa caixa de areia, então aqui eu só removi ela dessa caixa de areia e é uma planta rústica, assim eu já posso fazer o plantio dela em campo. Mas se eu tivesse criado ela num tubete ou num saquinho com substrato, também daria na mesma. Essa aqui é a muda que eu tenho, de uma caixa de areia, então faço esse plantio dela de forma bem simples aqui na linha. Essa pressão, vou colocar duas também nesse espaço que sobrou na linha.